Não é simples coincidência que é um parlamentar do Rio Grande do Sul que também está à frente do processo de regulamentação da profissão. Acho que tem tudo a ver, né, com a capacidade de mobilização política, né, e de organização que vocês têm demonstrado. Então é um prazer muito grande, né, não só na qualidade de ex-presidente da ANPUR, mas também de colega de estar aqui. Quando a gente vai pensar essa relação entre regulamentação da profissão, né, e a questão do patrimônio, né, acho que se coloca fundamentalmente, né, primeiro, quer dizer, a regulamentação ela prevê, né, que a área do patrimônio será uma das áreas de atuação privilegiada do historiador. Isso está previsto na lei, na legislação, né, quer dizer, quem conhece a lei estabelece que o historiador não será apenas um professor, né, no ensino fundamental, médio e superior, não será apenas um pesquisador, né, mas também, né, terá assento em toda e qualquer instituição, né, que lide com assuntos relacionados a, né, museu, patrimônio, né, a construção do passado. Né. Então, e aí o que nós devemos começar a discutir, né, já que esperamos que a regulamentação venha, né, é o que faremos nessas instituições. Qual o papel do historiador em instituições que trabalham com o conceito, com a noção de patrimônio. Né? Então, o que eu pensei em conversar com vocês hoje é sobre a própria concepção de patrimônio, porque eu acho que a concepção de patrimônio vai orientar que tipo de atuação os historiadores terão nessas instituições definidas como instituições de defesa, de preservação, né, ou até de constituição da ideia de patrimônio. Né? O que os historiadores vão fazer nessas instituições? Qual será o papel do historiador? Né? Quer dizer, ele vai ter que relação com essas instituições? Né? Quer dizer, ele vai ser contratado, que tipo de relação ele terá? Isso tem a ver, né, com a noção de patrimônio. Vocês devem conhecer sobejamente, né, a famosa série de textos escritos pelo Pierre Nora, em que ele trabalha, né, a questão dos lugares de memória, né, onde normalmente a ideia de que ele defende os lugares de memória, né, quando na verdade Nora está preocupado com a proliferação dos lugares de memória. Né? Quer dizer, o que ele está justamente identificando é que essa proliferação da construção de lugares para lembrar, isso só mostra a própria debilidade da memória na nossa sociedade. Isto mostra que a memória não é mais portada pelas pessoas no cotidiano. Quer dizer, a comunidade, né, até pelo caráter acelerado das mudanças temporais, né, pelo avanço do que ele chama da própria história, quer dizer, a história, em grande medida, vai na contramão da memória. Né? E aí já coloca-se a primeira questão. Se as instituições patrimoniais se definem fundamentalmente como instituições da memória, o que vai fazer lá os historiadores que seriam os inimigos da memória? Né? Que seriam justamente aqueles que, né, ajudam a destruição dessa sociedade da memória. Ou seja, para Nora, o surgimento da sociedade da história vai na contramão da existência das sociedades baseadas na memória. Quer dizer, o discurso historiográfico no Ocidente foi um dos mecanismos de destruição das sociedades das memórias. Quer dizer, a historiografia foi uma das armas, inclusive, de conquista do Ocidente sobre outros povos. O fato do Ocidente se pensar historicamente fez com que o Ocidente tivesse vantagens, né, e tivesse mecanismos de destruição de sociedades que negavam a história, cuja cultura tinha como um dos pressupostos fundamentais a luta contra a história, a luta e a rejeição da própria história. Quem conhece, né, o texto clássico do Pierre Clastres, né, as sociedades contra o Estado, né, ali ele vai discutir também como as sociedades são contra a história, como
diversas sociedades se negavam o passar do tempo. Eram culturas, né, que tinham como elemento central de sua estruturação, né, a ideia de que o tempo era circular, né, a ideia de que justamente o tempo retornava, recomeçava periodicamente. Né. As sociedades míticas, as narrativas míticas, partem fundamentalmente de uma visão de um tempo que volta, né, que pode ser refundado. Ora, o Ocidente destrói esse tipo de cultura, justamente porque o Ocidente é uma cultura que se pensa historicamente. Né? Uma das características da cultura ocidental que fez ela se tornar dominante e corrosiva e destrutiva em relação às outras culturas é o fato de se pensar historicamente. Né? Então, portanto, nós sabemos disso há muito tempo. Nós, historiadores, fomos um dos elementos da conquista do Ocidente sobre os outros povos, assim como os geógrafos, nossos colegas, né, de Instituto Histórico, né, preparavam a invasão militar. Nós preparávamos a invasão mental, né, a destruição cultural, a aculturação, né, a destruição da lógica cultural das sociedades em que o Ocidente se apossava. Ora, justamente porque a história, né, ela é oposta à memória. Embora a história, durante muito tempo, tenha sido associada à memória, a história não é a memória. Né? Nós sabemos disso hoje mais do que ninguém. Né? Quer dizer, a história viola as memórias. Né? Eu escrevi um texto há muito tempo que tem justamente esse título, né? Violar memórias e gestar história. Né? A história se gesta através do ato de violação das memórias. Historiador não respeita a memória. Se o historiador respeitar a memória, ele não faz história. Né? Por quê? Porque na história quem fala é o historiador. A única voz admitida na historiografia é a voz do historiador. Não é? Quem trabalha com história oral, como meu colega que está aqui do lado, não é? Sabe o que o historiador faz com as vozes que ele ouve. Não é? Violação total. Né? Pobre Gilda. Não é? Ou seja, não necessariamente um historiador que vai fazer entrevista e respeita o seu entrevistado, né, fica o tempo todo, né, com pruridos de interferir na voz de quem entrevistou, não faz história. O trabalho não sai. Né? Quer dizer, eu já tive algumas experiências de orientar alunos que vai fazer entrevistas e se apaixona pelos entrevistados, né? E quer repetir apenas a fala do entrevistado. E aí você tem que dizer, querido, isso não é história. Né? Quer dizer, história é interferência, violação da memória. Você tem que fazer recortes, você tem que fazer perguntas que você já fez, inclusive. Quer dizer, você já interferiu na fala no próprio momento em que você estimulou a ser produzida, com as perguntas que você fez, com a sua própria presença, a própria expectativa que você gera no outro. Né? O outro responde àquilo que acha que você quer saber. Né? Então, isso já é uma interferência, né, na memória. Então, se a gente parte desse pressuposto, né, e se as instituições patrimoniais são instituições que, né, partem de um discurso da memória, o que vai fazer um historiador lá? Né? Eu escrevi um outro texto que eu chamei Patrimônio ou Matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Né? Quer dizer, as palavras patrimônio e matrimônio, que hoje parecem não ter nada a ver, né, têm sentidos semânticos, né, são de campos semânticos completamente distintos. Na antiguidade, né, lá no latim antigo, lá em Roma, quando as duas palavras surgiram, elas tinham uma enorme proximidade. Né? Patrimônio era aquilo que o homem legava, e matrimônio era aquilo que a mulher fazia para poder legar aquilo que era, né, a grande missão dela. Quer dizer, o patrimônio era deixado pelo padre, pelo pai, que deixava a herança para os filhos, não só a herança, né, monetária, mas deixava a herança de um nome, de uma posição, de uma fama,
né, de um lugar na ordem social. Quer dizer, e o matrimônio era fundamental para que a mater, a mãe, gerasse os filhos, né, produzisse, deixasse aquilo que elas deveriam legar para a sociedade, que eram os filhos. Então os homens tinham um legado que era, né, a construção de um patrimônio material, e hoje diríamos imaterial, né, que era a honra, a fama, né, o prestígio, o nome que ele tinha que legar às futuras gerações, né? E a mãe literalmente legava às futuras gerações, legava os filhos. O pai não podia legar nada disso se a mãe não tivesse ajudado ele a produzir o filho, não é? Então, tanto patrimônio como matrimônio, né, tem essa raiz mônios, que significa legado, legar, deixar alguma coisa. O que cada um deixava? Não é? Então o homem deixava, não é? Isso que em grande medida, não é, vai na nossa sociedade estar associado à ideia de patrimônio, quer dizer, um legado, algo que vem do passado, não é? E a mulher deixava, não é, as futuras gerações. Ora, aí já pelo menos há uma separação clara. O patrimônio trata de alguma coisa que vem do passado. O matrimônio era algo que projetava o futuro, não é? Ou seja, o patrimônio vinha no fim, o matrimônio vinha no começo, não é? Talvez eu nesse texto defendo a ideia de que talvez hoje a gente tenha que pensar patrimônio muito mais próximo de matrimônio do que pensar patrimônio como foi pensado, como esse legado que vem do passado. Ou seja, a ideia de patrimônio como geração de algo novo, como criação de coisas novas. O patrimônio não como essa coisa que arrasta uma herança, né, que traz uma herança, mas algo que é construído, que é produzido, né, que é pensado como uma criação, como uma invenção do presente, e é isso que o patrimônio é. Né? O patrimônio é uma invenção do presente, né, que fundamentalmente deve ser pensado, né, na sua relação com o futuro. Né? Ou seja, o patrimônio, mesmo no sentido mais clássico dele, também tinha a ver com o futuro. Por que o pai tinha que deixar um patrimônio? Porque ele tinha que garantir o futuro para os seus filhos. Ele dependia dele o lugar que o seu filho ia ocupar na própria ordem social, né? Um pai que tenha entrado em desgraça política ia deixar um futuro extremamente difícil para os seus filhos, né? Quer dizer, se ele legava um lugar de destaque na política, se ele deixava um destaque, né, no plano militar, ele deixava um bom futuro para o filho, ele deixava o futuro em grande medida garantido, né, para ele ser filho. Então, quando a gente vai pensar patrimônio hoje, talvez a gente tenha que pensar qual é a função disso para o futuro, né? O que nós vamos construir hoje como patrimônio, né, e que tipo de intervenção, que tipo de significado ele vai ter socialmente. E aí eu acho que o papel do historiador, né, nas instituições patrimoniais, né, é justamente questionar a ideia de patrimônio como algo que é o passado congelado. Não é? O passado é um pedaço do passado congelado. Mas é fundamentalmente infundir essas discussões, essa ideia de que o patrimônio é uma construção, né? É uma construção do presente e é uma construção política, fundamentalmente política. O patrimônio, né, está ligado a determinados interesses, né? Aquilo que é definido como patrimônio está ligado a determinados interesses sociais, políticos, né, culturais, acadêmicos, né? Então, talvez o papel do historiador, né, que para mim é sempre esse, né, é ser o estraga-prazer da instituição patrimonial, né? Estar lá o tempo todo,
não é? Sendo aquela criatura chata que vai estar problematizando, não é? Qualquer tentativa qualquer atitude de deificação, não é? Dos objetos patrimoniais, que vai estar o tempo todo colocando esses objetos patrimoniais em questão, em discussão, abrindo esses objetos, esses monumentos, né? Aquilo que é definido como patrimônio, abrindo a novas significações, não é? Quer dizer, o historiador deve questionar as significações, né, que os objetos definidos como patrimônio têm no presente, né, que pretensamente arrastam do passado, né, pretensamente é o passado que dá significado, né, aos objetos patrimoniais, mas a gente sabe que é um passado fabricado no presente, como todo passado. Nenhum passado se fabrica no passado, todo passado se fabrica no presente. Ou no presente que já passou e é passado, ou no presente do qual você olha para ele e diz passado, né? O passado é sempre uma construção no presente, não é? Então, o passado é sempre a ausência. Nós produzimos para tamponar essa ausência. É por isso que nós existimos socialmente. A função social do historiador é tentar tamponar essa falta, não é? Que é o passado. O passado é uma falta. Nós fazemos parte do luto social, não é? Nós somos parentes das carpideiras. São nossas, né? São as profissionais mais próximas dos historiadores. São as carpideiras. Nós choramos os mortos, não é? Nós pranteamos os mortos. Agora, há várias formas de prantear o morto, né? A forma subserviente, rebarbativa, né? A forma idealizadora e a forma crítica, né? Quem já foi a algum velório sabe, né? Quanto o velório pode ser crítico em relação ao morto, né? Quanto o luto pode ser feito falando mal do morto, né? O luto começa a ser feito e todo mundo começa a restaurar a saúde psíquica, né? Lembrando que o morto não foi lá boa coisa, não foi, né? Quer dizer, se reúne ali em volta e aí a perda já começa a ser relativizada, né? Perdemos, mas não perdemos tanta coisa assim, né? Então, há velórios engraçadíssimos, né? Quase terminam resolvendo que o morto não merece nem enterrar, né? Não merece nem a tumba que vai ser dada a ele. Então, vamos lá 2 vezes no cemitério para ver se ele morreu mesmo. Então, acho que o historiador, né, que esse profissional que lida, né, com a morte, né, Sertor fala longamente sobre isso, né, em todos os seus escritos, né, quer dizer, a morte é a nossa a presença ausente em todos os nossos escritos, né? Nós produzimos história porque não queremos morrer, né? Não suportamos morrer, não suportamos uma das faces da morte, que é o esquecimento. O esquecimento é uma das faces da morte. O esquecer esquecido é também morrer um pouco, né? Quando aquela pessoa que a gente amou um dia nos esquece, né? Morremos definitivamente para a criatura. Você morreu para mim, né? É horrível ouvir essa frase, né? Você morreu para mim, é triste, né? Mas você foi esquecido, você já não tem a menor importância, né? Então o patrimônio normalmente trata-se de um discurso que dá importância a algo, né? Que eleva alguma coisa à condição de importante, né? Que eleva a condição de algo a ser, né, cultuado. Patrimônio muitas vezes tem uma relação com o sagrado, como tinha, né, na sua própria origem da palavra. Quer dizer, o patriarca, o pai, a memória do pai era em grande medida uma coisa sagrada, né? Em Roma as pessoas cultuavam os antepassados, né? Cultuavam os mortos inclusive da casa. Tinha os lugares onde você cultuava os mortos da casa, não é? Então, em grande medida, o patrimônio também tinha a ver com isso, né? Aquilo que fazia com que aquela pessoa merecesse culto,
não é? E, portanto, culto remete para o âmbito do sagrado. O patrimônio tende a sacralizar os objetos e as coisas. Né? E aí acho que tem mais um papel do historiador nas instituições patrimoniais, é não permitir a sacralização, né? É ter esse papel da dessacralização, né? À medida que você mundaniza as coisas, os objetos. Mundanizar significa mostrar que elas são do mundo e que elas são construções do mundo, que elas são produto de operações que se dão no mundo e a partir de interesses desse mundo, né? Ou seja, o patrimônio lá na antiguidade, né, aquele que legava patrimônio, né, era aquelas pessoas que eram cidadãos, e nós sabemos que a cidadania antiga era uma cidadania excludente, né? Eram poucos justamente os que podiam legar patrimônio, porque só os cidadãos deixavam patrimônio, né? E aí há uma questão que nós devemos ficar vigilantes. É o caráter excludente ou não daquilo que é conceituado como patrimônio de uma dada sociedade, né? Quer dizer, a patrimonialização, como vai definir o Nohar no último texto que ele escreve, tratando dos lugares de memória, né? Que ele vai dizer que é uma verdadeira praga do nosso tempo, a patrimonialização, né? Quer dizer, a patrimonialização é uma atitude política, né? E, portanto, ela pode ter a ver ou não com cidadania, né? Porque não necessariamente a patrimonialização é cidadã. Você pode ter uma patrimonialização que representa justamente o contrário, você representa a exclusão, você representa a patrimonialização dos símbolos do privilégio, né? Que é muito característico da patrimonialização do Brasil, né? O Brasil patrimonializou normalmente os símbolos do privilégio, os símbolos da exclusão, né? Os símbolos, né? Em grande medida, e claro, mesmo quando você patrimonializa outras camadas sociais, tem que ver como é que se patrimonializa, né? Você chega no Museu do Homem do Nordeste, né? Durante muitos anos tinha lá um mucambo patrimonializado, né? Pode parecer uma coisa avançadíssima, você não só patrimonializar o sobrado, mas patrimonializar o mucambo, não é? Por causa daquela conversa toda de Gilberto Freire, que o mucambo era a casa mais adaptada aos trópicos, né? Embora ele não morasse no mucambo, mas, né? Ele morava no solar de Apipucos, morava no mucambo. Mas o mucambo era a arquitetura mais perfeita para os trópicos, era ventilada, né? Era ventilada, era resfriado, o chão era de terra batida, muito mais frio, né? Era uma casa ótima para você morar, quase dentada, então era muito refrescante, né? Era uma coisa refrescantíssima, né? Então, você queria um refrigério e ia para o mucambo. O mucambo estava lá, patrimonializado, né? Mas, quer dizer, você pode pensar, não será isso uma sacralização da pobreza? Uma sacralização da miséria? Né? Porque, como todo discurso, o discurso do patrimônio ele é ambíguo, né? Todo discurso é ambivalente. Não há nenhum discurso que não seja ambivalente, né? Que não tenha os dois lados, que não tenha ambiguidades, né? E aí é fundamental, né, um papel que o historiador também teria numa instituição patrimonial, que é avaliar a recepção. Que tipo de recepção o discurso patrimonial está tendo pela sociedade? Porque mais importante do que colocar um mucambo lá é como as pessoas decodificavam aquele mucambo, né? Que leitura faziam daquilo, né? Quer dizer, era uma visão despolitizadora do pobre ou não, né? Quer dizer, havia naquele mucambo uma denúncia da miséria? De forma nenhuma, né? Era uma coisa estetizante, né? Era toda uma visão estetizante da miséria, né? Quem conhece, né,
o Museu do Homem do Nordeste, né? Recentemente eu estive lá conversando com eles, porque eles estavam muito preocupados justamente com, né, esse discurso que o museu, né, vinha fazendo durante muitos anos, né? Primeiro que é um discurso regionalista nordestino, né? O museu foi criado para reproduzir o regionalismo nordestino. Ele foi um dos vários investimentos que Gilberto Freire fez para a construção da ideia do Nordeste, né? E para, evidentemente, a veiculação da sua interpretação da história do Nordeste e do Brasil, né? O Museu do Homem do Nordeste estava organizado a partir do encontro das três raças. Era a lógica da miscigenação, né? Era a lógica da miscigenação harmoniosa, não problemática, das três raças. A miscigenação estética, que produz uma dada estética, uma estética do mestiço, né? Então você chegava no Museu do Homem do Nordeste, você tinha uma sala para os brancos, uma sala para os negros e uma sala para os índios, né? Onde você expunha os objetos, né, claramente preocupados com a dimensão estética desses objetos, um discurso estético, né, desses objetos, né? Os escritos, né, os textos, não tinha qualquer problematização. Quer dizer, os textos eram induzindo justamente a construção da visão da harmonia, né, da harmonia entre as três raças e do encontro harmonioso das três culturas, e da miscigenação como a grande contribuição do Brasil e do Nordeste para o mundo, né? Que é o grande mito freiriano, né? Ainda hoje à tarde, assistindo, né, o cultural programa de Leda Nagli, né, sem censura, em que ela entrevistava gente de várias nacionalidades que mora no Brasil. O discurso era esse o tempo todo. Isso é o país que harmoniza todas as culturas, todas as raças, não há tensão racial, não há problema racial no Brasil, né? Então esse discurso é muito poderoso, né? Porque não está só em Gilberto Freire, né? Quer dizer, ele é um mito que perpassa, né, e que se faz presente em muitas das nossas, né, das definições patrimoniais do Brasil, né, do que é o patrimônio. Quer dizer, o historiador, portanto, né, eu acho, tem um papel fundamental em questionar as metanarrativas que sustentam a definição do que é patrimônio. Toda definição patrimonial parte de uma metanarrativa, parte de uma narrativa mestra, né? Qualquer museu tem uma narrativa.